Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, verso 24. Mas nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 25, mas nós vamos falar hoje sobre o versículo 24 especificamente. Mateus 16, de 21 então a 25. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Vou ler mais uma vez o versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós rogamos que o Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo nesse momento, nessa mensagem. Abra os nossos corações, abra, Senhor, os nossos olhos e ouvidos espirituais, aclara a nossa mente para receber a Tua palavra, que ela dê frutos e Teu nome seja glorificado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, grande parte do que eu vou falar nessa noite não é algo da minha cabeça, na verdade é originário de um pequeno estudo, um estudo muito precioso, de um autor chamado Arthur W. Pink. Ele escreveu há muito tempo atrás uma mensagem chamada A Cruz e o Ego, e ela foi adaptada, né, para a pregação, eu adaptei. E nesse pequeno texto ele analisa os princípios e as implicações da afirmação de Mateus, aqui o versículo 24. E eu vou usar boa parte da estrutura dele, né? Qualquer coisa que esteja esquisita, a culpa é minha mesmo. E tudo que estiver de bom, excelente, é do Senhor Deus por meio de A.W. Pink. Então vamos começar pelo contexto. Vamos falar hoje sobre o versículo 24, um versículo conhecido, fala sobre a chamada do discípulo cristão. O Senhor Jesus dizendo assim: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, vai, toma a cruz e me siga. Bem, mas para nós chegarmos aqui, eu quero falar rapidamente do contexto imediato desse versículo. Esse contexto começa aqui no versículo 21. O Senhor Jesus, ele estava andando com os seus discípulos, ele estava indo para as bandas de Cesareia de Filipe, no versículo 13, e ele indaga a seus discípulos o que as pessoas estavam pensando acerca dele, o que o povo diz que eu sou. E as respostas foram variadas. Uns disseram: olha, talvez Jeremias, João Batista, Elias, alguns dos profetas. E era pergunta, o povo não sabia exatamente quem era o Senhor Jesus. Mas ele se volta aos seus discípulos, no versículo 15, e pergunta a mesma coisa: e para vocês, quem eu sou? Quem vocês acham que eu sou? O que vocês pensam de mim? E daquele grupo ali de discípulos, quem responde é Pedro, o apóstolo Pedro, com uma firmeza impressionante. Ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, no versículo 16. E essa confissão estupenda, em resposta a essa estupenda confissão, o Senhor Jesus, ele se volta para Pedro e diz assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aqui no versículo 17.
E é naquela ocasião, nessa ocasião que o nome de Pedro é mudado, era Simão, filho de João, aqui de Jonas, e o Senhor muda para o nome de Pedro, né? Pedro, no caso aqui, literalmente em grego, é firme como uma pedra. Tem gente que diz assim que é homem pedra. Petros aqui, né? Firme como uma pedra, e o Senhor assegura ali que a sua igreja seria edificada nessa declaração de Pedro, e ela prevalecerá contra todos os seus inimigos, e nem mesmo as portas do inferno poderiam prevalecer na presença da igreja do Senhor Jesus. Verso 17 até 19. E daí em diante, o Senhor começa a ensinar, começa a falar para os seus discípulos, justamente o seguinte, versículo 21, né? Vamos ver aqui, diz assim, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, né? E ressuscitado ao terceiro dia. E ele começa a o quê? Explicar isso para os seus discípulos. E esse contexto é um contexto muito solene, meus irmãos, porque a partir desse momento, os discípulos começam a ter uma ideia de o que seria o destino do seu Senhor enquanto aqui na terra, né? Então, é uma mudança de direção, muda a expectativa, talvez, de muitos discípulos sobre a missão que eles tinham acerca do Messias ali na terra, e o Senhor acabara de anunciar para os seus apóstolos pela primeira vez essa humilhação pública, né? Ele seria morto, né, pelos principais sacerdotes, sofreria na mão dos principais sacerdotes, né, dos escribas, e seria morto. E eu fico pensando como é que os discípulos ouviram essas palavras, né? Porque como assim, né? Você vai morrer? Como assim você vai sofrer por parte das autoridades? Como assim, né? Isso não fazia sentido para eles. O Senhor disse que era necessário que ele fosse humilhado, morto. E eu não sei como isso tocou na mente de cada um daqueles apóstolos, mas Pedro, contrariando talvez aquilo que o Senhor ouviu e contrariado nas suas expectativas, ele se arroga no direito, deixa eu ver se está melhor aqui, pronto, ele se arroga no direito de reprovar o próprio Cristo. E o que ele responde no verso 22? Ele diz assim: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. É o primeiro coach do Novo Testamento, é Pedro, nesse momento, falando para Jesus: para com isso, não, isso não vai acontecer, o Senhor é o dono do seu destino, né? E meus irmãos, as palavras de Pedro ao Senhor Jesus, elas expressam perfeitamente a clara política da mente carnal. Claramente. Qual é o caminho do mundo, né? O caminho do mundo é uma perene busca de si mesmo. É uma perene defesa de si mesmo. O que o mundo diz? Tem compaixão de ti, né? Cuide de ti, busca os seus direitos, né? Não deixe que te batam, se te baterem, revide, bata de novo, bata mais forte, você sempre em primeiro lugar, seja o centro da sua vida. E Pedro está falando isso daqui: de modo algum isso te acontecerá, tem misericórdia, tem compaixão de ti mesmo. Essa é a soma da filosofia desse mundo, né? Mas a doutrina de Cristo não é salva a ti mesmo. A doutrina de Cristo é: sacrifica a ti mesmo, renuncie a si mesmo. E ela é completamente oposta, meus irmãos, à filosofia desse mundo. O Senhor Jesus, quando ele ouve aquelas palavras de Pedro, ele distingue naquele conselho de Pedro uma tentação do nível do próprio Satanás. E imediatamente o Senhor rejeitou aquelas palavras. Mas voltando-se, disse a Pedro, versículo 23, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. É isso que os homens cogitam, né? O que as pessoas no mundo sem Cristo cogitam, meus irmãos?
O que é de tão satânico no pensamento deste mundo? Não é? E aqui eu respondo para vocês, esse mundo, as pessoas que estão nesse mundo, elas desejam apenas o quê? A si mesmas. Seu conforto em primeiro lugar, seguido de segurança, prazer, adulação, nenhuma limitação para os seus caprichos, nenhuma humilhação, nenhum sacrifício, nenhuma dor. Ninguém quer ser julgado, ninguém quer ter restrição às suas vontades, a pessoa quer apenas a satisfação do ego. É destas coisas que a humanidade cogita, é dessas coisas que a humanidade deseja, é por isso que as pessoas vivem e morrem nesse mundo sem Cristo Jesus. Notem, e isso aqui é importante, porque após essa repreensão duríssima que Pedro recebe, o Senhor se volta para os seus discípulos e indica qual é o caminho que os seus discípulos devem trilhar. Versículo 24. Leiam aí, por favor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não tem essa história de tenha compaixão de ti, nada vai te acontecer, você vai ficar numa boa. Não, é diferente, né? Ou seja, não somente deve o próprio Cristo subir para Jerusalém, ser humilhado, morrer, mas todo aquele que desejar ser seguidor de Cristo, também deve fazer o mesmo, deve tomar a sua cruz e seguir. E esse deve, meus irmãos, é tão imperativo, porque se alguém quer vir após mim, esse dever é tão imperativo, tanto num caso como no outro. A pessoa deve seguir e deve morrer. E a cruz aqui é um instrumento de morte. Essa cruz, do ponto de vista expiatório, é uma função somente de Cristo Jesus, né? Mas em termos práticos para nós, experiencialmente, a morte na cruz de Cristo é compartilhada por todos os que entram na vida. Então, assim como Cristo morre na cruz e ali de maneira expiatória em nosso lugar, nós também devemos morrer, ser crucificados nessa nossa natureza carnal, para que o novo homem viva em Cristo Jesus. Se não houver negação de si mesmo, se nós não formos a Cristo, se nós não tomarmos a cruz, não há discipulado algum, não há discípulo, não há vida eterna. E é nesse contexto que o tema da nossa noite é a renúncia do ego na cruz de Cristo. E vai ser abordado somente dentro do versículo aqui que nós temos estudado, o versículo 24. Bem, então vamos explanar esse versículo 24, porque tem muita coisa, dá para ficar algumas pregações nele, mas eu não vou me deter tudo isso. Vamos começar perguntando o que é o discípulo, quem é, o que é renunciar a si mesmo e o que é tomar a cruz de Cristo. Basicamente são 3 pontos. Então vamos começar com o primeiro ponto, o que é ser discípulo, o que é um discípulo cristão? Então vamos tentar responder. Alguém pode dizer assim, olha, um discípulo cristão ou um cristão é alguém que é membro de alguma denominação cristã. Essa resposta está certa ou errada? Errada, não é. É alguém que crê num credo ortodoxo? Não, também. É alguém que adota um certo modo de conduta social peculiar? Também não é. É alguém que professa uma alta conduta moral? Também não é. Então, o que é um cristão? O que é um cristão? Cristão é alguém que renunciou a si mesmo e recebeu a Cristo Jesus como Senhor, como está escrito lá em Colossenses 2,6. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, o discípulo cristão é aquele que anda em Cristo Jesus, aquele que recebeu a Cristo Jesus. Esse cristão é alguém que toma o jugo de Cristo sobre si e aprende dele, de Cristo Jesus, aquele que é manso e humilde de coração. Ele é alguém que foi chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, como o apóstolo fala em 1 Coríntios 1,9.
E, meus irmãos, essa comunhão do discípulo com o seu mestre, ela é completa. Ela é completa em seus efeitos, tá? Tanto na obediência e no sofrimento agora, dessa vida, né? Quanto na recompensa e glória que virá na vida eterna, na vida sem fim. Não há essa coisa de pertencer a Cristo e viver para agradar a si mesmo. Não existe isso daí. Ou você é de Cristo ou você não é. Não tem essa história de que eu sou de Cristo, mas eu só obedeço quando me interessa. Não existe isso, né? Nós não podemos nos enganar nesse ponto. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. É um texto correlato lá em Lucas 14, 27. Né? E é sempre bom lembrar que é uma afirmação semelhante a essa no Evangelho, mas de forma negativa, né? Porque o Senhor Jesus, ele declara numa outra ocasião algo semelhante, mas de maneira negativa. Ele diz assim: mas aquele que me negar diante dos homens, né? Esse que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. É semelhante. Né? Ser discípulo de Cristo, portanto, é seguir os seus passos. Em que situação? Em toda e qualquer situação. Só quando eu quero? Não. A vontade não é sua, a vontade é dele. A vida de discipulado cristão vai começar, então, com um ato de renúncia. Negar-se a si mesmo, e ela é continuada no decorrer da sua vida. Você vai limitar os efeitos do pecado, vai mortificar a carne, né? Então, nesse sentido, a vida cristã do discípulo, meus irmãos, é semelhante a uma corrida, e o corredor, ele é incitado a deixar todas as coisas, todo o embaraço, todo o peso, todo o pecado que tenazmente o assedia. Quem fala isso é o autor da carta de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, quando ele diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É essa a carreira do discípulo. Ele deixa tudo de lado, tudo que o impede, tudo que o embaraça, todo o peso extra, inútil, ele deixa e ele corre com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira? É a própria carreira de Cristo, né? A suprema vocação. E no contexto de Hebreus, nesse textozinho que vocês leram aí, esse pecado é o próprio amor que nós nutrimos por nós mesmos, é a tendência que nós temos de salvaguardar a nossa própria vida, o desejo de fazer o nosso próprio caminho, de fazer a nossa própria vontade. Então, nesse sentido, meus irmãos, o grande alvo, né, a tarefa que está posta para o cristão é seguir a Cristo, e seguir a Cristo nos passos que Ele nos deixou. Lá em 1 Pedro 2,21 está escrito o seguinte: porquanto para isto mesmo foste chamados. O quê? Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, essa é a carreira, seguir os passos do nosso Senhor. E como cristão, nós devemos nos lembrar de algo muito importante acerca do nosso Mestre. Romanos 15,3 diz assim que Cristo não se agradou a si mesmo, não agradou a si mesmo. Vai ter dificuldade no caminho do discipulado? Vai. Vai ter obstáculos na vida cristã? Sim, né? E qual desses é o principal? É o nosso próprio eu, o nosso próprio ego. E esse ego tem que ser negado desde o primeiro momento que nós estamos trilhando essa carreira cristã. E assim, ser cristão, ele é caracterizado por negar-se a si mesmo. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer: quer ser meu discípulo? Então, deve negar a si mesmo. Esse é o primeiro passo para aqueles que se professam discípulos do Senhor, para aqueles que se dizem cristãos, para aqueles que testemunham seguir a Cristo Jesus. Então, esse é o que é o cristão, o discípulo cristão. Mas vamos ao segundo ponto, e o segundo ponto é um pouquinho mais longo. O que significa para um homem negar a si mesmo
totalmente. O que significa para um homem, para uma mulher, negar a si mesmo totalmente? Já definimos o que quer dizer ser cristão. Está diretamente ligado a negar-se a si mesmo. Mas o que significa para o indivíduo negar-se a si mesmo? Não é assim, olha, hoje teve jogo de futebol lá da Champions, eu não vou assistir, porque eu quero me dedicar a alguma coisa mais espiritual. Não é exatamente isso. Tem a ver, mas não é isso. Tem muita coisa. Em primeiro lugar, vou colocar aqui alguns pontos do que significa negar a si mesmo. Primeiro, significa um ato de abandono de algumas ideias que você tem acerca de si mesmo. Deixa eu explicar esse ponto. Negar-se a si mesmo é negar, abandonar, repudiar completamente qualquer ideia que você tenha acerca da sua própria bondade, da sua própria justiça. É a ideia de aquela lá que o apóstolo Paulo vai dizer, que no seu ser não habita bem nenhum. Romanos 7,18, ele dizia assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Então você tem que tirar qualquer ideia que você tenha acerca de si mesmo, em termos da sua bondade inerente, em termos da sua própria justiça, e reconhecer que não habita bem nenhum. E aqui nós não devemos confundir essa declaração do apóstolo com alguma coisa que simplesmente mental, intelectual, um tipo de declaração mental, modesta, que você pode dizer assim, eu não sou bom o suficiente, nem um homem é, nem o apóstolo Paulo era, então você acha que você está dizendo e está negando a si mesmo, Meus irmãos, negar-se a si mesmo começa com um profundo senso da sua própria pecaminosidade. Nós lemos hoje aqui um texto lá de Daniel, capítulo 9, e é um texto terrível, porque nós temos um homem muito amado por Deus, confessando o pecado dele com toda a nação. É um senso muito grande da sua própria pecaminosidade. É o reconhecimento humilde e contrito daquilo que as Escrituras dão acerca da nossa natureza decaída. O que a nossa natureza decaída fala, E como a palavra de Deus descreve a nossa natureza? Está aqui, Romanos 3, de 10 a 18. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a nossa natureza, esse é o nosso retrato. Não há bem nenhum em nosso ser, em nossa carne. E se alguém acha que, olha, eu sou bom, eu não sou tão bom assim, mas eu sou melhor do que os outros, abandona essa ideia. Abandona isso daí. Negar-se a si mesmo é você estar convencido que essa descrição aqui de Romanos, é a descrição do nosso estado, um estado de depravação moral completo, e se aplica perfeitamente a cada um de nós em todos os detalhes. A pergunta é, você se reconhece assim? Puxa, eu acho que do jeito que está ali é muito forte, acho que eu não estou naquele nível todo de maldade. Se você não se reconhece assim, se você não consegue perceber esse pecado, essa natureza pecaminosa em você mesmo, eu já posso dizer, você não está conseguindo, e você não conseguirá negar-se a si mesmo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, meus irmãos, é que negar-se a si mesmo significa cessar de confiar em suas próprias obras, como se essas obras fossem capazes de te recomendar para Deus. Ou seja, você que está aqui, você que está me ouvindo,
Pare de achar que a sua salvação é devido a alguma boa ação que você realizou, ou uma boa conduta que você tem vivido, ou uma vida religiosa que você tem desenvolvido ao longo da sua vida, alguma coisa que torne Deus devedor de você, né? Nenhuma obra, nenhuma conduta, nenhum sacrifício religioso, nenhuma promessa, por melhor que seja, é capaz de nos abrir as portas do céu. Negar-se a si mesmo, nesse contexto, é aceitar o veredito de Deus. Quando o veredito de Deus afirma para nós, em Isaías 64:6, mas todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundície, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Temos que entender esse ponto. Todas as nossas justiças, todas as nossas melhores performances, né? Nossas obras mais excelentes, né? A nossa melhor conduta, são como trapos imundos, aqueles trapos manchados de eflúvios corporais que contaminam a todos que o tocam. Hoje em dia a gente podia dizer aquele trapo totalmente contaminado de Covid-19, que só de olhar para ele você já pega a doença. Essas são as nossas melhores justiças, né? Nossas melhores. Nós murchamos como a folha, meus irmãos. Abandonemos essa esperança vã, porque foi nesse ponto que a nação de Israel falhou. Foi nesse ponto que, quando ela começou a buscar a Deus, ela começou a olhar para si mesmo e achar que eles eram completamente diferentes e melhores do que todos os homens, a ponto de Romanos 10:3 dizer assim: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Como é que esse povo deveria ter procedido? Como é que nós devemos proceder? E aí nós temos que lembrar de uma outra declaração do apóstolo Paulo acerca de si mesmo. Em Filipenses, capítulo 3, de 4-9. Olha como ele fala acerca de si mesmo. Ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Por que não, não é? Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha o que esse homem está dizendo. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É esse caso. Você não tem que cessar de confiar em suas próprias obras. Renuncie a isso, né? Para o apóstolo Paulo, tudo aquilo que ele podia recomendar a Deus, né, seu currículo impressionante, suas grandes obras, ele considerou refúgio, esterco, lixo, né? O que importava era a obra de Cristo, era a justiça de Cristo. Ele não confiava na sua própria justiça, né? Então, renunciar a si mesmo é cessar de confiar em suas próprias obras, em seu próprio currículo, em sua própria conduta moral, né? E se no seu coração você abriga algum pensamento de que a sua justiça, as suas obras vão te garantir algum privilégio na presença de Deus, se você tem, esqueça isso. Esqueça, né? Negue a si mesmo qualquer satisfação em que você está no centro, que você é protagonista do seu destino, que as tuas obras te recomendam. Só tem uma obra que é aceitável na presença de Deus e que nos recomenda ao Pai, somente uma e uma só. E essa obra foi nos dita, foi nos ensinada, foi nos revelada pelo próprio Cristo Jesus. Em João 6:29, ele diz assim: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Se alguma coisa cabe ao homem,
é ele se voltar para Cristo como o enviado de Deus. É somente isso. Em terceiro lugar, o que seria negar a si mesmo? É renunciar completamente à sua própria sabedoria. Aí aqui já mudou um pouco de foco, né? Ninguém pode entrar no reino dos céus, diz a palavra, a menos que tenha se tornado como criança. Não adianta você cheio de sabedoria, cheio de filosofias, você é o dono do seu destino. Se você não se tornar como criança, não poderá entrar no reino dos céus. Isaías, o profeta, ele diz assim, capítulo 5, versículo 21, ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conselho, né? Se você se imagina capaz de entender os caminhos de Deus, se você acha que você sabe o que é melhor para a sua vida, se você consegue enxergar mais do que os outros, se você está convencido que a sua ideia religiosa, a sua filosofia de Deus, né, a sua filosofia acerca da sua vida é superior ao que é revelado nas Escrituras, aí eu tenho uma má notícia para você, não é? Você é louco de confiar em sua própria sabedoria. Você é louco de achar que o que você sabe é suficiente para você chegar depois dessa vida, depois do véu, e tentar discutir mano a mano com Deus e achar que vai convencê-lo. A palavra de Deus falando acerca dessas pessoas, cujas filosofias diziam assim, que qualquer coisa pode ser Deus nessa terra, ela diz assim, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Isso aqui em Romanos 1, 22. Quando o Espírito Santo ele aplica o Evangelho poderosamente a uma alma, ela o faz para destruir os conselhos, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento, todo pensamento à obediência de Cristo. Isso lá em 2 Coríntios. É essa sabedoria que nós temos que procurar. Qual é um lema que um cristão poderia adotar nesse aspecto, né? É o lá de Provérbios 3,5, que diz assim, não te estribes no teu próprio entendimento. Não ache que a sua cabeça, que a sua maneira de pensar é suficiente para resolver todos os teus problemas, para te levar a salvo em todas as situações. Você vai morrer. E se você não estiver em Cristo, você não tiver renunciado a si mesmo, tudo que você colheu em termos intelectuais de sabedoria, de filosofia desse mundo, não te servirão de absolutamente nada. Negue toda a sabedoria que aprendeste neste mundo, que é contra a sabedoria revelada nas Escrituras. Ela não te salvará. E pior, ela ainda será pedra de tropeço para você. Quarto lugar, né? Para o indivíduo negar-se a si mesmo, ele deve renunciar completamente à sua própria força. O que isso significa? Significa que ele reconhece que não é a sua capacidade, o seu dinheiro, o seu poder, as suas habilidades que lhe abrem as portas, que lhe trazem sucesso, que o levam a Deus. Em outras palavras, é não depositar sua confiança na força do seu braço, nas suas habilidades, na sua capacidade de se sair bem em toda e qualquer situação. Como é que as pessoas que confiam em si mesmas, na sua própria força, elas dizem? Elas dizem assim, pode deixar comigo eu resolvo, né? Eu dou um jeito, nessa área eu manjo, comigo ninguém pode, basta querer, você consegue, né? Você sabe com quem está falando, né? Eu vou resolver na carteirada. E outros ainda dizem assim, com dinheiro todas as portas se abrem, basta mostrar dinheiro que você compra qualquer um. Esse é o discurso daqueles que confiam somente em sua força, em seus próprios recursos. Você tem que se negar também nessa área. Meus irmãos, as palavras do apóstolo de renunciar à sua força, como nós vimos anteriormente, é justamente não confiar na carne. O apóstolo Paulo falando, né? De forma positiva, né? É o coração que se curva à declaração de Cristo. O que Cristo falou sobre força? Sobre a nossa força. Ele disse assim, sem mim, Jesus Cristo falando, nada podeis fazer.
Negar-se a si mesmo é se curvar a essa declaração. E foi nesse ponto que Pedro falhou. Pedro falhou nesse ponto. Na noite em que o Senhor Jesus seria preso e entregue, né, todos iam abandoná-lo. E ele diz: todos me abandonarão. E Pedro diz o seguinte, né? Ainda que venhas a ser pedra de tropeço para todos, nunca o serás para mim. O que o Senhor Jesus disse para ele? Rapaz, antes que o galo cante, né, você vai me negar 3 vezes. Os outros me abandonarão, um vai me trair e você vai me negar 3 vezes. Né? A soberba, diz a palavra de Deus, precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. E aí nós temos que lembrar das palavras do apóstolo que diz: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Não é a sua força que te mantém em pé. Não confie na sua própria força, na sua própria habilidade, na sua própria capacidade. O segredo da força espiritual reside justamente, meus irmãos, em reconhecer a nossa fraqueza pessoal, as nossas limitações. O discípulo de Cristo, ele não teme ser fraco. Ele não teme reconhecer as suas próprias limitações. Sabe por quê? Porque ele conhece o seu mestre, o seu Senhor. Ele conhece aquele que prometeu lá em Isaías 41:10 o seguinte: não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. A força não vem de nós, e não deve estar em nós, a força está nele. Isaías 40:29 diz acerca disso também: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É muito cansativo estar o tempo inteiro se mostrando forte, o tempo inteiro dando demonstrações de força, o tempo inteiro achando que vai poder superar todas as coisas. Para nós cristãos, não. Nós somos fracos, e é quando nós somos fracos é que nós vemos a fortaleza do Senhor se revelar em nossas vidas. O salmista, ele diz o seguinte, Salmo 27, né? Salmo 20, versículo 7: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. E o apóstolo fala em 2 Timóteo 2:1: fortifiquemo-nos na graça que há em Cristo Jesus. Então, se nós temos que encontrar alguma fortaleza, alguma força, é na graça que há em Cristo Jesus. Estamos terminando aqui essa parte. Em quinto lugar, se você é discípulo, negar a si mesmo totalmente significa renunciar completamente à sua vontade. Opa, né? Aí alguém vai dizer assim: não, aí já é demais, né? Porque até a própria vontade eu tenho que renunciar. Isso já é demais. Será que eu não posso fazer nenhuma vontadezinha, nem alguma coisa que eu quero? Não posso mais fazer nada que eu quero? Eu tenho que fazer a vontade agora de outro, né? Esse tipo de pensamento que ocorre a tantos, e às vezes não ocorre com essas palavras. Às vezes, numa determinada situação, você pesa a situação que é de pecado, com talvez o que possam descobrir ou não de você naquela situação, e você simplesmente vai para a prática e você faz a sua própria vontade, né? Esse tipo de pensamento é um pensamento ímpio, é semelhante ao daqueles homens. Eu não sei se vocês lembram daquela parábola das 10 minas, em que um rei se ausentou e deixou algumas minas de ouro com algumas pessoas para eles venderem, e o povo daquele reino, né, ele disse assim: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Isso aqui está lá em Lucas 19:14. Ou seja, aqueles homens, quando aquele rei se ausenta, eles estão dizendo assim: eu não vou fazer a vontade de rei nenhum, eu quero fazer a minha vontade, eu não quero fazer a vontade de outro. Quem manda na minha vida sou eu. Mas a atitude do cristão, do discípulo, é completamente oposta. A atitude do cristão, que está lá em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo.
Ou seja, eu vivo para honrá-lo, eu vivo para agradá-lo, eu vivo para servi-lo, eu vivo para fazer a sua vontade. E o que é renunciar à sua própria vontade? Meus irmãos, é se espelhar em Cristo Jesus. Em Filipenses 2,5 diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É a passagem famosa do Cristo que se esvazia, né? O qual é definido nos versos logo em seguida, e define em termos de obediente e abnegação. Versículo 2,8, Filipenses 2,8 diz assim: o que ele fez? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E não é morte qualquer não, e morte de cruz. Renunciar à sua vontade é imitar a Cristo Jesus o Senhor, nesse aspecto, porque Ele mesmo, o nosso Senhor, disse assim: porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Eu não vim fazer a minha própria vontade. Nós estamos falando do Criador de todas as coisas, o Verbo eterno, e Ele está dizendo assim: eu não vim fazer a minha vontade. Está renunciando à sua própria vontade, vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então, fazer a vontade do Pai, meus irmãos, em termos práticos, é reconhecer que nós não somos de nós mesmos, nós fomos comprados por preço, como diz lá em 1 Coríntios 6. É orar diariamente, tem que ser diariamente, assim como Cristo orou naquela situação tão terrível que Ele passou: não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14,36. Não seja, porém, o que eu quero. Nós temos que orar. Nossa vontade tem que se curvar à vontade do Senhor. O discípulo é aquele que negou a si mesmo, negou fazer a sua própria vontade. E por último, em termos de negar-se, para negar a si mesmo totalmente, completamente, o cristão, ele vai ter que renunciar completamente o quê? Suas concupiscências, suas luxúrias e seus desejos carnais, né? E aqui a gente vai para a parte, vamos dizer, até mais prática, né? Ou seja, concupiscências, luxúrias, desejos carnais, vocês sabem o que é, são os nossos apetites da carne, que nos levam muitas das vezes a cometer atos, a entrar em situações e viver uma conduta completamente imoral na presença de Deus, ou de impureza na mente, né? E essa conduta, se ela não for refreada, ao fim e ao cabo, eles se tornam ídolos terríveis para as nossas almas, terríveis. Thomas Manton, ele dizia o seguinte: o ego do homem é um feixe de ídolos, né? E esses ídolos são ídolos que mexem com os nossos apetites, com as nossas luxúrias, com os nossos desejos carnais, e eles devem ser repudiados, eles devem ser arrancados, eles não podem ter guarida em nossos corações, em nossas mentes. E tomem cuidado, eu não estou falando somente de um ato externo que você realiza com outra pessoa de maneira indevida e imoral, mas isso começa com a impureza que está na mente, contamina o nosso coração, que vem do coração e contamina a nossa conduta. Nós temos que repudiar, nós temos que nos negar a isso, começando pela nossa mente. Os não cristãos, na linguagem paulina acerca desse assunto, são aqueles que são amantes de si mesmo, como diz lá em 2 Timóteo, eles são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Eles vivem para satisfazer as vontades da carne e do pensamento, vivem em busca do prazer, do conforto carnal. São aqueles, como está escrito em Filipenses 2,21, todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Renunciar a si mesmo é renunciar a esses apetites, às concupiscências. E isso, meus irmãos, é completamente oposto ao comportamento dos santos de Deus. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz o seguinte acerca daqueles que seguiram ao Senhor: pois eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida.
Não colocar os seus desejos carnais, sua luxúria, suas concupiscências, o seu conforto em primeiro lugar. Eles não amaram a própria vida. E a graça de Deus, aos discípulos que seguem a Cristo, está o tempo inteiro, como diz Tito 2,12, ensinando-nos que renunciada à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. É isso que o Espírito Santo faz no coração dos discípulos de Cristo, que seguem ao Senhor. Está nos ensinando a renunciar esse tipo de comportamento, essas concupiscências que são postas do mundo. Essa negação do ego, meus irmãos, requer que todos os seguidores de Cristo vivam completamente para Ele. Você não pode ter reservas nesse ponto, você não pode fazer exceções, porque a palavra de Deus diz em Romanos 13,14, nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Significa dizer o seguinte: se os seus apetites te dominam, renuncie a eles, lance-os fora, fuja das situações que os despertam, clame forças do alto. Você também deve fazê-lo de boa vontade, deve ter prazer em fazer a vontade do Senhor, não com relutância, porque Colossenses 3,23 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. O negar-se a si mesmo também nesse aspecto tem que ser feito com satisfação como ao Senhor. E meus irmãos, o padrão de que Deus colocou diante de nós tem sido rebaixado de uma maneira vil, de uma maneira tão ímpia, que nos nossos dias todas essas concupiscências, todas essas condutas imorais terríveis, o homem estando em primeiro lugar, são colocadas hoje em dia como qualidades, e muitos que se chamam cristãos, seguidores de Cristo, discípulos do Mestre, eles acabam tendo uma vida acomodada, uma vida agradável à carne, uma vida pautada no mundanismo, buscando fazer as suas vontades, se estribando em sua sabedoria, confiando em suas obras, e não são seguidores de Cristo. Ainda vivem na impiedade de suas paixões, não negaram a si mesmos. Se você vive assim, arrependa-se, porque a palavra é clara: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, e você vai morrer, porque essa cruz vai te matar. O seu ego vai morrer na cruz. Deus vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne, e vai te fazer uma nova criatura, e essa nova criatura não pode fazer acordo com essa carne, não pode fazer acordo dessa maneira. E aí nós chegamos à última parte, que é o que é tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Então nós chegamos ao último ponto, né? O que é tomar a cruz? Porque o Senhor diz: tome a sua cruz e siga-me, né? E aqui, já lembrando, todos aqui devem saber isso, mas isso não se refere à cruz como um objeto de fé. Tem gente que anda com a cruz aqui num cordãozinho, não tem nenhum problema com isso, mas acha que é tomar a cruz, né? Como um pingente, como um colar. Tem gente que coloca camisetas, né? Com frases cristãs, com versículos, com imagens, né? E acha que isso é ser discípulo cristão. A cruz de Cristo, tomar a sua cruz, não é isso, não é algo externo, é uma experiência na alma. Meus irmãos, tem duas esferas com respeito a tomar a cruz. Uma é a esfera salvífica e a outra é a esfera experiencial. Na salvífica, os benefícios legais do Calvário são recebidos através do quê? Do crer por meio da fé. Quando a culpa do pecado, o escrito de dívida que era contra nós, é cancelada pela obra de Cristo na cruz. Essa é a esfera salvífica. Essa cruz a gente não pode carregar, porque Ele carregou e Ele morreu em nosso lugar. É algo que é aplicado uma vez por todas ao cristão na sua conversão.
mas tem o carregar a cruz também na esfera experiencial. São as virtudes que advêm da cruz de Cristo, que são desfrutadas à medida que somos, de modo muito prático, como diz em Filipenses 3,10, conformados com a sua morte. E esse é um processo para toda a vida. Tomar a cruz, seguir a Cristo, nós o faremos até o dia da nossa morte. E assim, meus irmãos, nessa esfera, somente à medida que nós aplicarmos essa cruz às nossas vidas diariamente, quando nós regularmos a nossa conduta pelos princípios da palavra de Deus, que nos foram doados pelo Espírito Santo, a partir da obra de Cristo na cruz, aí sim, nós estaremos levando a cruz do Senhor todos os dias, né? Então, tenhamos em nossa mente, e essa aqui é importante, tá? Que não pode haver ressurreição onde não há morte. Não tem como. E não pode haver algo diferente disso daí. Não pode você simplesmente dizer assim: eu sou filho de Deus, agora ressurreto, morto ali no batismo, de certa forma, ressurreto no batismo, se você não morrer antes. Porque a palavra de Deus vai falar em 2 Coríntios 4,10, que nós carregamos no corpo o morrer de Jesus Cristo, do Senhor Jesus. E essa morte, essa cruz, ela é diária, é a morte da velha natureza, do velho homem que habita em nós. E nós deveremos levar isso todos os dias da nossa vida. Isso é sinal evidente e concreto daquele que é discípulo de Cristo. Ok, meus irmãos? Discípulo do Senhor é a sua cruz, tá? O do discípulo do Senhor, o que nós temos como cruz é essa vida. Não é o credo que ele carrega, que ele diz, que ele mostra numa camiseta ou no pingente. Ser cristão, carregar a cruz, é essa dificuldade extra que advém quando nós vivemos e seguimos os passos do nosso Senhor. Tem gente que diz assim: a minha cruz é a minha esposa, a minha sogra, meu sogro, são os meus filhos, não sei quem que está na droga, é a minha cruz. Não, isso não é a sua cruz. A cruz é o sofrimento extra, a dificuldade extra que vem quando você se torna cristão, porque agora você tem que carregar no corpo o morrer de Cristo. Não é algo religioso, externo, é algo que vem dentro do seu coração. O seu coração, o seu ser está sendo conformado com a obra de Cristo na cruz. No Novo Testamento, meus irmãos, a cruz tem uma realidade muito clara, muito definida, muito concreta. Primeiro, ela expressa o ódio do mundo. O Filho de Deus, ele veio aqui não para julgar, ele veio para salvar. Ele não veio para punir, ele veio para redimir. Ele veio aqui cheio de graça e de verdade. Ele sempre esteve à disposição dos outros. O que ele fez? Ele ministrou aos necessitados, ele alimentou os famintos, ele curou os enfermos, ele libertou os possessos do demônio, ele ressuscitou os mortos. O Senhor Jesus, o nosso mestre, ele era cheio de compaixão. Ele era gentil como um cordeiro, inteiramente sem pecado e firme na exposição da palavra de Deus. Ele trouxe com ele notícias muito felizes e notícias de grande alegria. Ele procurou os perdidos, ele pregou aos pobres, ele não desdenhou dos ricos, ele perdoou os pecadores, ele se compadeceu daqueles que jaziam nas trevas. Como é que ele foi recebido? Que recepção os homens deram para ele? Diz a palavra em Isaías 53:3, que o desprezaram e o rejeitaram. Ele mesmo declara em João 15 que o odiaram sem nenhum motivo. Eles tiveram sede do sangue de Cristo. Eles deram a ele uma morte ordinária, uma morte humilhante. Eles demandaram que Jesus devesse ser crucificado. E a cruz, então, foi a manifestação do ódio do mundo pelo Cristo de Deus. Então, o significado muito concreto da cruz é que ela expressa o ódio do mundo. E o mundo, meus irmãos, não mudou desde a queda. Esse mundo tenebroso que jaz no maligno ainda se opõe abertamente a Cristo.
A palavra de Deus diz que não há harmonia entre Cristo e o maligno, não há comunhão da luz com as trevas, não há união do crente com o incrédulo, e é nessa luta aberta que o cristão carrega a sua cruz, que ele toma o lado nessa batalha, porque está escrito lá em Tiago 4,4, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Você é discípulo de Cristo, você é inimigo do mundo. Não há comunhão, não há harmonia, não há união. Meus irmãos, é impossível andar com Cristo e comungar com Ele e estar com o pé no mundo. Não tem como. Até que nós estejamos separados do mundo, não tem como andar em comunhão com Cristo. Não tem, você tem que se separar. Andar com Cristo necessariamente envolve compartilhar a sua humilhação, porque a palavra diz lá em Hebreus 13, saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério é a sua vergonha, a sua desonra, a sua humilhação. Nós temos que andar com Cristo, e aí vamos levar o seu vitupério também. Quanto mais próximo eu andar de Cristo, entendam, mais você será mal entendido. Depois você pode ler em 1 João capítulo 3 e diante, você será ridicularizado, como diz lá em Jó, capítulo 12, versículo 4, você será detestado pelo mundo, assim como o mundo odiou ao seu Senhor, o mundo odiará os seus discípulos também. Não cometa enganos nessa parte, já estamos terminando, tá? É assaz, eu tenho que usar essa palavra porque não tem outra em português, é assaz impossível continuar com o mundo e ter comunhão com o Santo Cristo, é impossível. Tomar a sua cruz significa que eu deliberadamente me ponho em inimizade com o mundo, eu me recuso a ser conformado com este século, como diz lá em Romanos 12:2, o mundo não lhe sorrirá se você for seguidor de Cristo, e se você é seguidor de Cristo, discípulo do Senhor, e o mundo lhe sorri, todas as portas lhe são abertas, e as pessoas não têm nenhuma dificuldade de falar com você, e não percebem nenhuma diferença entre o seu comportamento e o comportamento do mundo, você não é discípulo do Senhor, você está conformado com esse mundo, com este presente século. Tomar a cruz significa voluntariamente render a vida a Deus. Se o mundo não lhe sorrir, não se importe não, se o mundo é carrancudo, não se importe, porque você estará desfrutando dos sorrisos do Salvador. Não se preocupe com o ódio do mundo, porque o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações. Tomar a cruz do Senhor significa render voluntariamente a sua vida a Deus, como o ato dos homens ímpios, que voluntariamente, eles buscam viver o seu próprio pecado, assim, nós voluntariamente temos que oferecer a nossa vida a Deus, como sacrifício voluntário. Foi um ato que o Senhor deu de obediência. Em João 10:18, falando sobre a morte de Cristo, alguém pode até pensar assim, os homens mataram ao nosso Senhor, de fato mataram, em Atos nós vamos ver isso daí, mas não foi algo que foi tomado de assalto e Cristo foi pego de maneira desconhecida, sem forças. Em João 10:17-18 diz assim, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, ninguém a tira de mim, olhem bem, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. O Senhor Jesus está dizendo assim, eu dei a minha vida espontaneamente, ninguém tirou de mim. Tomar a cruz é render-se espontaneamente, é dar a sua vida espontaneamente. A cruz foi a suprema demonstração da obediência de Cristo, ele foi obediente até a morte de cruz, aquele que não poderia morrer, morreu. Na cruz, ele mostrou o exemplo para os seus discípulos. Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele assumiu a forma de servo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz.
Assim, meus irmãos, a obediência de Cristo, como ele obedeceu, deve ser a obediência do cristão, voluntária, alegre, sem reservas, contínua, rendida ao Senhor. Se essa obediência envolve vergonha e sofrimento, acusação, perda, não devemos nos acovardar, não devemos nos entristecer, porque em Isaías 5:7 ele diz: porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. O meu rosto não ficou vermelho de vergonha, não ficou amassado, ficou firme aqui como um seixo. A cruz é mais do que um objeto da fé do cristão, meus irmãos. Ela é o sinal do discípulo, do discipulado, o princípio pelo qual a vida do discípulo deve ser regulada. A cruz significa rendição, dedicação a Deus. Romanos 12:1. Abram aí a Bíblia, se você está na sua casa, abra ou veja aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é nossa cruz também. Nós temos agora que apresentar o nosso corpo como sacrifício ao Senhor, sacrifício santo, agradável. A cruz significa serviço vicário, sofrimento. O Senhor Deus, em Cristo Jesus, deu a sua vida pelos outros, seus seguidores são chamados para fazerem o mesmo. Nós gostamos muito de João 3,16, todo mundo conhece o João 3,16, mas 1 João 3,16 é tão importante quanto, e diz assim em 1 João 3,16, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ele deu a sua vida onde? Na cruz, por todos nós. Esse exemplo é o nosso. Essa é a lógica inevitável do Calvário, meus irmãos. Nós fomos chamados para seguir o exemplo de Cristo, para ser companhia de seus sofrimentos, para participar em seu serviço. A palavra de Deus diz que ele a si mesmo se esvaziou. Nós também temos que fazê-lo, né? A palavra de Deus diz, né, que ele veio para servir e não para ser servido. Também devemos fazer. A palavra de Deus diz que ele não se agradou a si mesmo. Nós não devemos nos agradar a nós mesmos. Assim como ele lembrou dos outros, assim devemos lembrar. Como está escrito em Hebreus 13:3, lembrai-vos dos encarcerados, como presos com eles, dos que sofrem maltratos, como se efeito vós mesmos fosseis os maltratados. Cristo nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. Na cruz de Cristo, nós somos convocados a perder a nossa vida, porque ele diz: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 16:25. E como Paulo, nós devemos ser capazes de dizer, se nós não somos orar ao Senhor para termos condições, coragem para dizer assim: em nada tenho a minha vida por preciosa. A vida que é vivida para a gratificação do ego nesse mundo, meus irmãos, ela está perdida para a eternidade. A vida que é sacrificada para os seus próprios interesses está perdida, mas a vida que é sacrificada para os interesses e é rendida para Cristo, aos interesses de Cristo, ela será achada novamente e será preservada durante toda a eternidade. Essa é a nossa cruz e é a nossa glória, ser achado nele. E para concluir, só uma palavrinha: todo aquele que quer ir após Cristo, a si mesmo se negue, tome sua cruz, siga-o, deixe para trás tudo o que o impeça de seguir o Salvador, seus direitos, justiça própria, vontade, obras inúteis, renuncie o seu ego e deixe-o ser crucificado com Cristo, tome a sua cruz. E, meus irmãos, é em meio a muitas tribulações que importa que nós cheguemos ao céu. Se você está em tribulações, não se sinta só, não se sinta desamparado.
E aí eu quero terminar com as palavras do bendito Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, João 12, 26. Ele diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Ele, o Senhor Jesus, o Supremo Pastor, ele será sempre encontrado em meio aos seus discípulos. Onde ele estiver, estará também o seu servo. Amém, meus irmãos? Que o Senhor seja servido a nos abençoar com esta palavra. Fiquemos de pé, vamos ter um momento final de oração. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos na Tua presença, ouvindo da Tua palavra, uma palavra que nos humilha, que nos mostra, Senhor, a nossa condição, e a palavra também que nos exorta a Te seguir, a negar a nós mesmos, a tomar a cruz, a nossa cruz, e não Te abandonar e seguir os Teus passos, Senhor. Nós não temos feito isso, muitas vezes temos falhado, e muitas vezes, em muitas condições, em muitos momentos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Levanta os Teus discípulos, levanta os Teus seguidores, enche-os de fervor, enche-os de temor, Senhor, pela Tua santa palavra, que nós possamos carregar a cruz alegremente, e se essa cruz, ela vier matar o nosso ego, Senhor, faça isso. Dá-nos, Senhor, a graça, dá-nos a misericórdia de podermos estar na Tua presença, caminhando, Senhor, o caminho do discípulo, negando-se a si mesmo, buscando fazer a Tua vontade, Pai. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, toda a população dos filhos de Deus que estão em todos os lugares, Senhor, e derrama em cada um de nós a chama, a alegria de poder Te buscar, de poder Te servir. Em nome de Cristo Jesus. Amém.